Boa tarde, sétimo ano. Hoje eu vou postar um segundo vídeo, né, no nosso horário de plantão, sobre a segunda semana do PET, fazendo um comentário sobre o texto e também sobre as atividades. Lembrando que se você ainda não assistiu, essa semana, na terça-feira, eu postei um vídeo fazendo um comentário sobre o texto e também sobre as atividades da primeira semana do PET. Tá? Então, nesse momento, eu vou fazer um comentário também com vocês, tanto do texto quanto da questão da segunda semana do PET, tá? Lembrando que a segunda semana do PET, ele vai falar sobre os principais ciclos econômicos do Brasil, tá? No sétimo ano, a gente estuda a formação do território brasileiro, que foi o primeiro texto que a gente leu no PET, que eu expliquei para vocês. E esse segundo, ele vai falar um pouquinho do que a economia do Brasil foi baseada ao longo da sua história, até chegar nos dias de hoje, tá? Então, o texto, ele começa falando que a primeira atividade econômica que ocorreu realmente no Brasil foi o pau-brasil, né? O pau-brasil, ele teve a sua atividade ocorrendo entre os anos de 1500 e 1530, né? Em que o pau-brasil era uma das principais árvores, né, da Mata Atlântica brasileira, que recobria todo o litoral brasileiro, né? E ela foi muito explorada, porque do pau-brasil se retirava madeira e também se retirava um líquido avermelhado, que era muito utilizado em Portugal para atingir tecidos, tá? Então, a primeira atividade econômica foi o pau-brasil. Com o fim do ciclo do pau-brasil, vai surgir a segunda atividade econômica no território brasileiro, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. Lembrando que Portugal já cultivava cana-de-açúcar em outros territórios, né? Então, ele traz para o Brasil a cana-de-açúcar, tá? Então, o Brasil vai ter como segunda atividade econômica a cana-de-açúcar, tá? Logo depois da cana-de-açúcar, a terceira atividade econômica, né, que os portugueses vão realizar em territórios brasileiros, lá por volta do século XVII, vai ser a extração de alguns minérios, como o ouro, né? E o primeiro local onde essa atividade aconteceu de forma intensa foi na nossa região, Minas Gerais. Quando o ouro entra em declínio, vai surgir aí o ciclo do algodão, que ficou conhecido aí na nossa história como ouro branco, né? Com a crise do ouro, né, do mineral ouro, outras atividades começam a surgir, tá? Depois do ciclo do algodão, vai vir o ciclo do café, tá? Que foi realizado principalmente aqui na região sudeste, tá? Onde a gente tem a presença de solos favoráveis à atividade agrícola, tá? Depois do ciclo do café, a gente tem o ciclo da borracha, né? Que foi desenvolvido principalmente na região norte, como em Manaus, Porto Velho e Belém, tá? O ciclo da borracha foi marcante também para a história do Brasil, tá? Tem também, como sugestão no PET, um vídeo, Os Ciclos Econômicos do Brasil. Ele é curtinho, ele tem duração de 11 minutinhos e ele mostra toda essa trajetória com relação à atividade econômica brasileira, tá? Depois vem as atividades. Lembrando que as atividades, elas são baseadas em duas telas, né, duas obras de arte, né, e também numa análise de gráfico, que é importante ser desenvolvido essas habilidades em vocês, tá? A primeira atividade é para vocês analisarem as obras de arte e dizer quais são as atividades econômicas desenvolvidas em cada uma e em que período elas aconteceram, né? A atividade 2 é para vocês dizerem quem eram os trabalhadores, quem é que realizavam esse trabalho nessas atividades econômicas e também dizer em que regiões que elas aconteciam, tá? E a página seguinte do PET de vocês traz um gráfico do ano de 1550 até o ano de 1800, falando aí das principais atividades nesse período, o açúcar e o ouro. Tá? E aí, a partir daí, é analisar esse gráfico e responder as atividades com relação à economia do Brasil,
tá? É importante também destacar que hoje a atividade econômica brasileira que se destaca é o setor industrial, né? Então, ao longo do 7º ano, a gente vai ver a questão da industrialização, né? Que é um fator que influencia muito no processo que a gente teve de crescimento das cidades, que é o processo de urbanização, tá? Espero que vocês leiam, aprofundem no assunto, né? Porque conhecer um pouquinho a história, a formação do território brasileiro é muito importante. E outro fator, entender a economia do nosso país é entender um pouquinho do que a gente vive hoje, do setor econômico, né? Dessa variedade de atividades que nós temos, tá? Boa semana de estudos, até mais!